Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Hoje nós vamos estudar a Parashá Bo, que compreende os textos de Êxodo, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 16. Hoje você vai entender que obstinação pode ser perseverança ou uma teimosia. E o que a Parashá dessa semana fala a respeito desse conceito? Para isso, nós vamos estudar pouco das características de Faraó e das características de Moisés. E eu quero falar a respeito da praga da escuridão e como que ela reflete para os últimos dias. Entenda como a Parashá Bo fala das vestes da noiva. Nessa Parashá também nós encontramos o primeiro mandamento. Qual será ele? Vaiomer Adonai el Moshe Bo el Paro ki ani irbaditi et libo ve'et avadav lemaan shiti ototai ele bekirbo. Depois disse o Senhor a Moisés: Vá a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Obstinação pode ser uma virtude ou um vício. Quando é uma virtude, nós chamamos ela de perseverança, mas quando um vício, nós podemos chamar de teimosia. A obstinação de Faraó, como nós vimos nessas duas últimas porções, elas são um bom exemplo de teimosia, pois pouco a pouco levava o Egito à ruína, mesmo quando os seus próprios conselheiros o aconselhavam ao contrário, como nós vemos em Êxodo, capítulo 10, 7. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Sabemos que a teimosia de Faraó estava intensificada porque Deus havia endurecido seu coração. Na verdade, o Eterno deu a ele a coragem necessária para ele colocar em prática os seus planos malignos de impedir, de libertar o povo de Israel, e ignorando inclusive os fatos, as evidências que o cercavam. O fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó não tirou dele a decisão de escolha, apenas permitiu que ele transformasse o que de princípio parecia perseverança em insanidade e loucura. Hitler, Stalin e Mao Tse-tung são exemplos de líderes que tinham o mesmo estilo de teimosia do Faraó e que eles marcaram os séculos passados, provocando a destruição de várias sociedades e a morte de milhões de pessoas como consequência de um orgulho e um coração duro. Por outro lado, nós temos Moisés, um exemplo de humildade e perseverança, o oposto do seu arquirrival, o Faraó, com sua teimosia arrogante. Vamos ver o que essa porção fala a respeito do caráter de Moisés. Em Êxodo, capítulo 11, versículo 3, parte B. Em todo o Egito, Moisés era considerado como um grande homem, tanto pelos ministros do Faraó como por todo o povo. Agora, apesar da Torá falar que Moisés era um grande homem, ela também diz o seguinte, lá no livro de Números, no capítulo 12, versículo 3. Moisés era muito humilde, mais humilde que qualquer outro homem na terra. Se juntarmos essas duas passagens, conseguimos aprender de forma clara a lição que aquele que se humilha é exaltado. Moisés, além de ser a sombra do Messias, ele também foi um exemplo a se seguir para aqueles que um dia iriam seguir os ensinamentos de Yeshua. Pois ele diz em Mateus, no capítulo 23, os versos 11 e 12: O maior entre vocês deverá ser servo, mas todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E um texto que fala da abordagem teimosa e arrogante de Faraó, nós podemos ler Provérbios, no capítulo 16, verso 18, que diz: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Para concluir esse pensamento, eu espero que eu e você, que a gente possa aplicar esse ensino de perseverança versus teimosia em todas as áreas da nossa vida. Que a gente saiba ser perseverante e humilde, assim como Moisés,
durante a nossa vida, a fim de evitar momentos de teimosia e arrogância tola e desastrosa. No livro de Êxodo, no capítulo 10, do versículo 21 ao 23, fala um pouquinho sobre a praga da escuridão. E eu vou ler, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. As pessoas não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Aqui, a Torá fala, evidentemente, de uma trevas que ela é sobrenatural. Ela fala de 2 tipos de escuridão. Rosher, afelá. Temos escuridão no sentido físico e escuridão no sentido espiritual. Portanto, quando lemos as pessoas não podiam ver uns aos outros, nós temos que aprender e entender aqui que a falta de amor se tornou tão grande no Egito que as pessoas só conseguiam pensar em si próprias. Elas não conseguiam mais ver o próximo, não conseguiam mais ver o seu irmão. E ninguém se levantou do seu lugar para socorrer o outro, para ajudar o próximo. Cada um só cuidava de seu próprio ego. Pois bem, e assim como essa praga marcou um dos últimos momentos do fim de uma era, Yeshua, o Messias, ele também nos avisou que antes da sua vinda, no fim desse tempo, no fim deste mundo, ia acontecer o quê? Mateus 24:12 diz: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma escuridão, assim como uma praga do Egito, que tende a se alastrar durante todo o mundo. Mas aqueles que são povo de Deus, neles ainda vai haver claridade, vai haver luz. O amor dentro de nós não vai esfriar. Nós não podemos deixar esfriar. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Embora o mundo esteja perdido em ódio e egoísmo, nós ainda, através do Espírito Santo, vamos estar manifestando o amor que não vem de nós, mas vem de Deus. E essa é a luz. Essa luz que ainda vai estar viva dentro das casas dos filhos de Deus. Esta porção também fala a respeito das vestes da noiva. Assim como diz em Êxodo, capítulo 12, do versículo 35 e 36. Diz assim: Eles também fizeram como Moisés tinha lhes dito e pediram aos egípcios objetos de ouro e de prata e vestidos. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade tudo o que os israelitas pediram. Assim, os israelitas levaram as riquezas dos egípcios. Esses versos podem representar o momento em que o Eterno adorna a sua esposa, veste o seu povo como uma noiva. Depois de nos remir, ele nos dá vestes novas. Assim como está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 16, do verso 9 ao 13. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido dourado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim, você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Depois que o nosso noivo nos tira da escravidão das trevas, o nosso dever é andar sempre muito bem arrumada, adornada e irrepreensível aos olhos dele. E depois que saímos do Egito, somos apresentados à vontade do noivo, à vontade do Eterno, realizando as boas obras que foram preparadas de antemão, enquanto nós caminhamos pelo deserto rumo à terra prometida. Como diz em Jeremias capítulo 2, versículo 2. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Nesta porção, temos o primeiro mandamento, lá em Êxodo 12:2.
que diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, com isso, eu te convido, quando você estiver no mês do Pêssar, que aqui nessa época na Bíblia era chamado mês de Aviv. É o mês que está lá entre março e abril. Esse mês, você lembre que para você, espiritualmente, ele marca um renovo na sua vida. Porque ele marca o dia em que você foi resgatado, o dia que você foi resgatada, o dia do seu novo nascimento. Este é o mais importante dos meses. É a data do seu aniversário espiritual. Não esqueça disso. Esse é o símbolo da Páscoa. O símbolo de que você um dia foi resgatado. Que você foi liberto através do sangue do Cordeiro. Se você manter essa memória sempre afiada, você nunca vai esquecer de onde é que você veio. E então nunca vai perder a sua verdadeira identidade. Uma identidade de noiva. Uma identidade que foi chamada para seguir o noivo pelo deserto, rumo à terra prometida. Vamos cumprir então essa mitzvah, esse mandamento, que ele seja, para mim e para você, o primeiro e o mais importante mês do ano, o mês da nossa libertação. A próxima porção se chama Deixado, ou em hebraico, Beshalach, que ela compreende os textos de Êxodo 13:17 a 17:16. Eu peço para que você compartilhe os nossos vídeos, compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho, comente nos comentários, entre no nosso grupo do WhatsApp, esteja comigo. A gente quer aprender com você e espero que você também esteja aprendendo comigo. Amém? Se você quiser, eu deixo também sempre no link da descrição do vídeo um link para você comprar ali a Bíblia Judaica Completa. É uma Bíblia que já vem dividida em porções e fica bem mais fácil você acompanhar os estudos com a gente. Então eu vejo você em Beshalach.